Vamos falar um pouco sobre a enquete, sobre da gente ter essa sensação que já tivemos vidas, né, aqui na Terra, essa sensação que muitas pessoas sentem de já ter muito conhecimento de algo, né? Às vezes alguém vem com alguma informação e você fala, nossa, parece que eu já sei disso. Ou às vezes você encontra alguém na rua e você sente uma certa afinidade, sente uma conexão. Tudo isso tem um motivo, né? A gente estamos todos entrelaçados energeticamente, tudo é energia. E nosso grupo de almas normalmente são pessoas que estão próximas a nós, né? Pessoas que a gente tem bastante conexão, aquela pessoa que você tem uma certa afinidade, são pessoas que já viveram com você nessa vida, em outras vidas e em vidas paralelas. Isso faz muito sentido, isso cada vez vai se intensificar mais, a gente vai começar a sentir isso, a gente vai começar a perceber que algumas situações, às vezes muito cíclico, né, que sempre se retorna à nossa vida, alguma lembrança, alguma informação, isso já faz parte aí do teu campo, faz parte do seu plano de alma, da sua jornada de alma, do seu propósito de alma, enfim, tem tantos nomes que a gente pode se colocar. E eu já trouxe alguns exemplos meu, né? Eu falo bastante no nosso grupo de meditação, que a gente tem um grupo fechado, então eu acabo me expondo mais e acabo falando bastante das minhas experiências, mais do que aqui. Mas eu já falei aqui no story já de conexões que eu já tive através de projeções, né? Sonhos, né? Sonhos reais que todos nós fazemos, mas algumas pessoas não lembram. Algumas lembram só alguns relampejos, alguns bens fragmentos de sonhos e que trazem informações de outra. E vocês sabem que alguns atendimentos que eu faço, né, da terapia multidimensional, eu faço um alinhamento energético com a pessoa e tem um momento que a gente chega, né, que a gente estamos em frequência consciencial, né, elevada. Então a pessoa ela acessa uma frequência elevada e quando você acessa, né, como você já está fora ali do seu ego, você está em supraconsciência, você consegue acessar informações mais elevadas, né? Igual quando você dorme, ou se você fica num estado alterado da consciência, você sai do beta e vai lá pro alfa, né? Entra em transe, enfim, né? Cada um fala, tem uma nomenclatura. Então, você consegue acessar mais informação. Então, a gente consegue fazer isso na terapia multidimensional através da hipnose, né? Então, eu coloco a pessoa em transe e eu vou dando sugestões, né? E a egrégora da pessoa, né? Normalmente os mentores, né? A sua mentoria, porque nós não estamos sozinhos. Então, quando a gente estamos em planos elevados, né, em supraconsciência, a gente sempre recebe uma guiança da espiritualidade, né? Então, como um eu superior seu, que é um nível de consciência mais elevado, sua, e nisso a gente faz um trabalho de reconexão de alma, né? E claro que nem vou dizer que todo mundo consegue acessar, mas ultimamente a grande maioria estão acessando. Eu posso dizer para vocês que a Terra ela tá passando por uma frequência mais elevada e muitos que estão passando nos meus atendimentos, eu acredito com outros terapeutas também, como um dos meus focos, né, um dos meus trabalhos é ser esse canal para estar auxiliando essa mediunidade de transporte, né, de auxiliar vocês a acessar essas dimensões mais elevadas. Muitas pessoas estão acessando conexões com os seus mentores, trazendo dons e talentos. E isso tá muito rápido, tá muito assim dinâmico. E cada vez mais os véus, né, vão começar a cair, né? E tudo isso é frequência. E claro, todas as pessoas que vêm até mim, né, existe uma guiança da espiritualidade. Então, se você tem uma certa resistência, se você tem um pouquinho de receio, né, começa a trabalhar isso internamente dentro de você. Eu posso ter certeza que vai ter um momento certo que você vai conseguir acessar essas informações. E às vezes nem precisa na terapia, às vezes até através de um sonho. Eu já tive isso, através de um sonho, de uma projeção. Eu acessei uma vida passada, não uma, duas, três, eu já consegui acessar. Claro que através da terapia é muito mais fácil, quando uma pessoa vem e te ajuda a conduzir, né? Que esse é o papel dos facilitadores. Mas aí você vai falar pra mim, Andressa, mas pra que eu preciso acessar? Pra que eu preciso saber? Por que é tão interessante a gente saber, né? Não saber o que você foi em vidas passadas, mas você se reconectar com os seus dons
e talentos, né? Então eu vou falar dos dons e talentos, porque eu não quero falar e não vou comentar também sobre os nossos fractais negativos, né? Os tal dos karmas, porque hoje em dia eu percebo que cada vez mais as pessoas estão acessando as questões positivas. Claro que a gente tem as nossas sombras, claro que a gente tem coisas para estar trabalhando, temos coisas para a gente estar aprendendo, ressignificando, limpando nessa vida. Mas o tão é importante a gente olhar que nós temos também nossos dons e qualidades. E isso que é importante a gente acessar. Isso que é importante a gente se relembrar que nós somos extensões da fonte divina. O tanto a gente tem dons e talentos dos quais estão adormecidos, que muitas pessoas criaram coraças, criaram crenças e que não querem mais se reconectar, prefere olhar para fora, prefere se comparar com o outro, esquece que sabendo que dentro de nós cada um possui potenciais incríveis, magníficos. Então vou até comentar um acesso de uma cliente que eu achei lindo, eu fiquei bem tocada. Foi que ela já havia passado comigo, não era a primeira vez, né? Já era acho que a segunda, terceira, não me recordo. E ela acessou uma vida que ela se via numa feira vendendo ervas, e enfim, né? Acho que era no século XVIII, enfim, que as pessoas vendiam bastante coisas mais naturais. E ela sentiu essa conexão muito forte, né, com os óleos essenciais, e que ela já trabalhava com essa vertente relacionado a curas, né? E foi isso que ela sentiu, que era algo que ela já fazia já em outras vidas, né? Esse trabalho manual, esse trabalho de autocuidado. Então, isso fez ela se fortalecer mais ainda daquilo que ela já estava fazendo no agora, em um contexto diferente, claro, mas que ela já trabalhava com curas, né? E quantos de nós, mulheres, principalmente mulheres, em outras vidas, trabalhávamos com trabalhos manuais, trabalhávamos com curas, trabalhávamos com energia, né? E fomos podadas, porque há muitos anos atrás, na época da aquisição, enfim, naquela época conturbada que teve influências religiosas, muitos de nós passamos por perseguições, né? Não só nós, mas nossos ancestrais também. E tudo isso trouxe uma reverberação de uma energia de negação, de crenças, de limitações. Então, não estou falando só de curas. A gente tem tantos outros dons e talentos que a gente fomos massacradas e caladas para não seguirmos em frente. Então, é isso. Quanto é importante a gente compreender qual é a nossa missão de alma. E nossa missão de alma não é somente o trabalho, né? Não é aquilo que a gente tem, eu tenho que ser médica, eu tenho que ser professora, eu tenho que cursar uma faculdade, fazer um curso, enfim. Não é só isso, é muito mais do que isso. Às vezes a sua missão é você estar auxiliando, sustentando um campo de energia, de luz aí no teu trabalho, sendo uma pessoa de diplomacia, uma pessoa que traz uma certa paz e tranquilidade na tua família também, com os seus filhos, com o seu esposo. Então essa é a nossa missão de alma, a gente agir na autenticidade, na essência do nosso ser, porque o que acontece muito, a gente acaba se moldando por uma personagem que não somos nós, né? E a gente acaba olhando muito para o externo, se comparando muito com o outro, achando que a gente tem que fazer algo que o outro fez porque deu certo, e não olha que se a gente tem mesmo isso no nosso coração, na nossa essência e na nossa autenticidade, porque agora a energia do momento é autenticidade, você ser você como essência, não ser o que o outro quis que você seja, que você tenha que ser, mas sim dar a voz à sua verdade, dar a voz à sua essência e fazer aquilo que você deseja, sem rótulos, sem ficar se cobrando, mas no momento certo as informações vêm e no momento certo você vai se reencontrar. Então essa é uma dica que eu tenho aqui para vocês, espero que tenha ficado claro e que tenha feito sentido.